Dando sequência à série de videoaulas referente à lista de exercícios e problemas que abordam conteúdo de PA e PG, eu venho por meio desta explicar para vocês o problema 18, o qual diz o seguinte: a medida do lado, o perímetro e a área de um quadrado estão nessa ordem em progressão geométrica. Qual a área do quadrado? Então, primeira coisa, para a gente saber como resolver esse problema, a gente tem que identificar as informações que está sendo nos dado aqui, né? No caso, ele está falando que se eu tenho um quadrado, né? E vamos chamar aqui o lado desse quadrado de x. Ele está falando que esse lado, o perímetro e a área, nessa ordem, vão formar uma sequência. E essa sequência é uma progressão geométrica. Então, a gente tem que lembrar o que é o perímetro e uma área. Então, eu tenho um lado x, o perímetro, lembrando que é a soma de todos os lados. Como se trata de um quadrado, então a gente tem que o perímetro equivale a 4x. A área é o lado ao quadrado, então a área vai ser igual a x ao quadrado. Esses elementos, nesta ordem, vão formar uma sequência. Então, a gente tem a sequência cujo primeiro elemento é o x, o segundo 4x, o terceiro x ao quadrado. E essa sequência é uma PG. Aí, novamente, vamos lembrar o conceito de uma PG para poder, então, trabalhar com as informações que a gente tem sobre uma PG e tentar solucionar esse problema. Então, olha, uma saída, e vocês poderiam encontrar outras formas, seria usando o conceito aqui de razão de uma PG. Vamos lá. Nós sabemos que a razão de uma PG ela pode ser encontrada fazendo a divisão de um determinado termo a partir do segundo pelo termo anterior. Então, nós temos o seguinte: se eu tenho a sequência x, 4x e x ao quadrado, se eu pegar o segundo termo, eu consigo achar a razão dessa sequência. Basta pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Então, a gente tem que a razão ela pode ser encontrada pelo segundo termo dividido pelo primeiro, e do mesmo modo, a razão pode ser encontrada fixando o terceiro termo. Então, eu pego o terceiro termo e divido pelo anterior. Então, a gente teria x ao quadrado dividido por 4x. Essas duas expressões, pegando o segundo termo e depois pegando o terceiro termo, correspondem ao valor da razão dessa sequência, dessa PG. Então, podemos igualar esses dois valores para quê? Encontrados. Então, temos a seguinte equação: 4x sobre x igual a x ao quadrado sobre 4x. Como a gente tem uma equação e uma única incógnita, que é o x, que é justamente o valor do lado que a gente quer encontrar, basta e encontrar o valor de x. Então, podemos fazer, né? Usando aí as operações matemáticas básicas, né? Sabemos que nesse primeiro membro dessa equação a gente pode simplificar o x e no segundo membro também. Então, nós teremos, simplificando no primeiro membro, x dividido por x vai dar 1, 1 vezes 4 vai dar 4. No segundo membro, a gente tem x ao quadrado dividido por x. Lembra, quando a gente tem divisão de bases iguais, de potências de base iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ficaria x ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que x somente, porque o expoente 2 do numerador vai subtrair o expoente 1 do denominador. 2 menos 1, 1, então fica só o x. Tá? Então, por isso que ficou nessa simplificação desse segundo elemento aqui, ó, x ao quadrado com x, vai ficar somente x, certo? E daí, como a gente quer achar o valor de x, eu quero isolar o x. Como o x está dividido por 4, para eu tirar essa divisão aqui, nós vamos multiplicar ambos os membros dessa igualdade por 4. Então, por isso que geralmente a gente fala, né? Tá dividindo, passa multiplicando, mas na verdade é essa operação inversa que está acontecendo aqui, certo? Por fim, a gente encontra então o valor de x, fazendo esse processo e isolando o x. Encontramos que o seu valor é 16. Como a área do quadrado é x ao quadrado, substituindo o valor de x encontrado, fica 16 ao quadrado, que é igual a 256.
o problema nos pedia para encontrar o valor da área desse quadrado dado. Então, o valor da área é 256 unidades de área.